Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao estudo, trazendo uma lição do Evangelho, para que possamos refletir depois desse estudo, onde nós vimos que todos nós somos originados de um único fluido, o fluido cósmico universal, e que através das suas diferentes combinações, novas transformações vão ocorrendo de acordo com as necessidades ou de acordo com o ser. Mas esse fluido cósmico universal, ele pode ser trabalhado por nós, porque nós somos energia, e através dessa energia nós podemos verificar quais os pensamentos, quais as ações estamos executando. E essa energia é positiva ou negativa? Por isso que a gente sempre fala, estamos trabalhando no bem, e sabemos que toda tarefa que realizamos, por mais que não queiramos, ele é em benefício de nós, seja no bem ou seja no mal, de acordo com o nosso pensamento. Daí, sempre estarmos insistindo na questão da organização do nosso pensamento, porque é esse pensamento que vai nos ajudar, que vai fazer as nossas realizações, porque já sabemos que pensamos, já tem alguém acolhendo. Se é um pensamento bom, boa equipe espiritual estará acolhendo. Se é um pensamento negativo, também existe, irmãos dessa natureza que vão acolher, e pensamos já é executado em algum ponto. Então, nada fica despercebido no universo, porque nós fazemos parte integrante desse universo e somos matéria desse universo. Bom, para a noite nós trouxemos uma lição do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, cujo título é Há muitas moradas na casa do Pai. E a reflexão é do item 19, que fala sobre a progressão dos mundos. No item 19, Kardec nos coloca: o progresso é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Então, a perfeição divina, a tudo ele tem uma transformação. Então, é importante que a gente entenda isso, Então, esse item é trabalhado por Santo Agostinho, que nos diz que a lei do progresso, a qual Kardec classificou como lei natural, funciona para todos os seres. Nós já vimos, animados e inanimados. Aqui vimos os reinos, para levá-los pela transformação. Essa transformação, ela ocorre no longo processo de combinações que esse fluido vai sofrendo e alterando essa matéria de acordo com a necessidade. Pois tudo para levá-los pela transformação a um estado mais perfeito, pois tudo morre para renascer, porque Deus quer que tudo se engrandeça, ou seja, nós estamos, todos nós fomos criados exatamente para esse aprimoramento. Ninguém está aqui para retroagir, Sabemos que nós espiritualmente podemos não avançar, mas não retroagimos. Podemos paralisar a nossa evolução quando não compreendemos toda essa beleza divina, Então, nós mesmos paralisamos o nosso progresso pela nossa ignorância, pelo desconhecimento que temos do funcionamento de toda essa matéria, do fluido universal,
que todos somos originários. A própria destruição, né, que nós muitas vezes falamos assim, nossa, por que está fazendo isso? Ela tem uma razão de ser, porque através dessa destruição, novos corpos ou novos objetos são criados, né? Então, nada é inútil, tudo tem seu efeito, sua causa e sua motivação. Kardec continua: ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente. Isso daqui é muito visível, né, no mundo atual. A gente vê que o conhecimento científico tem caminhado, construindo materiais dos quais há pouco tempo era inacessível, mas através do quê? Somando-se a capacidade intelectual, a boa vontade dos homens, né? E esse progresso vai ocorrendo. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia a percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas em degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável. Então a gente vê que, se a gente for analisar a nossa própria história, a gente vê que muita coisa avançou e diferenciou bastante, né? Se hoje nós compararmos as crianças de hoje, do tempo que nós éramos, né? A gente vê que hoje já está num patamar bem mais avançado, não precisamos ir tão longe, né? Marcham assim, paralelamente, o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, os dos vegetais e da habitação, porquanto nada em sua natureza permanece estacionário. Quão grandioso é essa ideia e digna de majestade do Criador, quanto, ao contrário, é mesquinha e indigna do seu poder, a que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia que é a terra, e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Exatamente aqui fazendo uma citação indireta, mas que até o planeta Terra não é o único planeta habitado, né? Naturalmente que cada planeta tem os seus corpos, né, que são ajustados ou necessários àquelas condições. Então, aqui no planeta Terra nós temos esse corpo, essa matéria pesada, né? Em outros planetas já a matéria mais sutil e que se mobiliza, né, sem necessidade desse caminhar, aquilo que a gente fala, nós arrastamos o nosso corpo físico. Em outros planetas, eles simplesmente se locomovem, né, sem a necessidade dessa caminhada. Então, de acordo com cada mundo, existem diferentes formações, tudo originado desse fluido cósmico universal, e de acordo com a necessidade há essa combinação, transformação necessária àquele planeta para a sobrevivência, né? Assim como os seres vivos progridem intelectual e moralmente, nós vemos que nós estamos no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, já caminhando para um estágio de regeneração. E o que temos visto? Que todos aqueles que persistirem, não quiserem avançar, não quiserem compreender toda essa complexidade, né, não terão mais condições de permanecer no planeta Terra. Nós, que somos originários de Capela, fomos expulsos de lá. Por quê? Porque nós estávamos atrapalhando o desenvolvimento desse planeta pelas nossas condições morais, ainda que deixava muito a desejar. Assim também
o planeta Terra está vivenciando esse momento, onde aqueles que resistirem, né, a se melhorar, eles não terão mais oportunidade de voltar ao planeta Terra, irão para outros mundos mais difíceis. Então, se a gente for analisar a história do planeta Terra, a gente vê que as questões eram bastante difíceis, né? Mas com o progresso, muitas coisas foram se alterando e o progresso, né, nós vemos que está se acelerando justamente por essa passagem que estamos tendo no planeta de prova e expiação para o planeta de regeneração. E quem não conseguir perceber esta transformação é aquele que ainda resiste no mal, né? Na dureza do coração. E Kardec continua: segundo aquela lei, este mundo, a lei natural, este mundo esteve material e moralmente no estado inferior em que hoje se acha, e se alçará sobre esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Então nós estamos, né, caminhando, viemos daquelas dificuldades, mas estamos caminhando para um nível superior. Ele há chegado a um dos seus períodos de transformação, em que de orbe expiatório mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Então, isso daqui Santo Agostinho já dizia em 1862. Nós estamos em que tempo? 2024. Quanto tempo já passaram, né? A Terra, em sua humanidade, segundo essa lei, esteve material e intelectualmente e moralmente em um estado inferior ao de hoje. Já foi muito primitivo. A gente vê que houve tempo, né, em que a escravidão humana era muito perceptível. Hoje ainda temos, mas já não tão abertamente, né? Somos muito explorados, mas numa exploração de forma mais suavizada, né? E vai transformar-se em um mundo regenerador, onde seus habitantes se esforçarão para viver o bem. Então, qual é a nossa tarefa? Esforçar para viver no bem, numa luta sem as angústias de hoje, pela certeza que terão a existência e imortalidade do ser espiritual em todas as suas consequências de compreensão, segurança e confiança nas leis divinas. Então, olha o nível que temos que avançar ainda, né? Ainda nós não temos essa certeza, né, de que o Espírito, nós estamos preparando uma boa morada para o nosso Espírito. É por isso esse temor que nós temos que é incerto, mas não existe nada incerto, porque já sabemos que o que fazemos aqui é o que encontraremos do outro lado, após o desencarne, porque a vida é um contínuo. Eu não me transformo com a morte, mas eu continuo sendo o que eu sou, indo para os mesmos agrupamentos a que eu me afinizo aqui no planeta Terra. Então, por isso que devemos ter muito cuidado, a advertência aqui, né? Que nós devemos viver no bem. Estamos vivendo um longo período de transição, onde o mal, a violência torna-se visível a todos. De uns tempos para cá, nós vemos muito mais fortemente a questão da maldade, da violência, através dos meios de comunicação, que a gente vê que é muito forte, né? A gente liga ou vai assistir qualquer programa, a gente vê cenas de violência muito forte. É o mal tendo que ser bem conhecido, e é a exibição das feridas, do feio, do choro, para que o homem desperte de vez e use sua inteligência, sua sensibilidade, sua fé, sua vontade no esforço de erradicá-lo, através do sentir o bem, pensar no bem e fazer somente o bem,
e não através do mesmo mal, da mesma violência. Então, a gente vê que tudo isso que a gente vem assistindo, muitas vezes pelo desconhecimento nós só tiramos o lado negativo, mas é uma forma de sensibilizar, porque é muito forte a questão da violência, da maldade hoje, e também muito visual, né? Então, se a gente for observar isso, tem um cunho educativo, mas nós precisamos ter esse discernimento. Hoje, a grande maioria dos homens sente necessidade de conhecer o futuro, né? Hoje há uma preocupação: quem somos, de onde viemos, para onde vamos. A nossa preocupação é principalmente para onde vamos, né? E os atrai, e os atuais seguidores do Cristo, principalmente os espíritas, pelos esclarecimentos que possui, têm o dever de divulgar os princípios de sua doutrina pelos meios de comunicação existentes, mas principalmente pelo exemplo, não só pela fala, exemplificando, foi o que Jesus nos ensinou, né? Pela vivência sincera da fraternidade, da tolerância, do perdão e do amor. Então, tudo isso é que vai nos garantir essa morada melhor que nós queremos. Por quê? Na casa do Pai há muitas moradas. E que moradas eu estou construindo? É aqui e agora, não é depois, né? Então devemos seguir, pensar no bem, viver no bem e fazer o bem. Essas são as condições pelos quais nos vai garantir essa morada, mas não exteriormente, mas internamente, interiormente. E para ilustrar essa questão, eu trouxe uma lição do livro Pontos e Contos, de Chico Xavier e Irmão X, que é da lição 2 do livro, que é a Carta do Mundo. É uma carta bastante interessante, que vai nos fazer refletir, né? E historicizando um pouco essas questões que foi trabalhada na morada do Pai. Há muitas moradas, né? Progressão em todos os departamentos da Terra, reconhecemos a cooperação dos grandes missionários com a sabedoria divina. Todos nós somos assistidos. De época em época, de civilização a civilização, vemos-los à maneira de abelhas laboriosas e felizes, retirando o mel da ciência nas flores maravilhosas da vida, esparsas no campo infinito da natureza. Então a gente vê que os benfeitores continuam agindo e trabalhando, mesmo que nós não tenhamos essa percepção. O mundo sofria as calamidades mefíticas, ou esses malefícios que acontecem, né? Mas a medicina respeitável saneou o pântano e continua vencendo a enfermidade e a morte. Nós tivemos, né, um grande exemplo há pouco tempo, a pandemia, do qual foi uma luta muito grande. Então, é enviado esses malefícios, mas ao mesmo tempo a capacidade de desenvolver medicamentos, né, para que possa ter a melhora ou a cura. Vagueava a fome entre população exausta, todavia o comércio esclarecido solucionou o problema doloroso. O perigo do mar afligia os continentes, dificultando as comunicações. Entretanto, o navio rápido venceu o dorso do abismo. As sombras noturnas invadiam a cidade e os campos, desafiando as lanternas bruxulentas, quer dizer, bem aquelas luz bem apagada, né? Contudo, a lâmpada de Edison resplandeceu, expulsando as trevas. Moviam-se as máquinas primitivas pesadamente, extorquindo o copioso suor dos servos cativos. No entanto, a energia elétrica diminuiu o sacrifício do braço escravizado. É que nós nunca pensamos, né, nos benefícios que nos foram trazidos de acordo com a época e com a necessidade do progresso.
Questões difíceis dos povos atormentavam as limitações nas metrópoles, distantes entre si, mas o avião, qual poderosa ave metálica, cortou os céus, eliminando a separação, facilitando, né, a comunicação. A cultura exigia canais para beneficiar as mais diversas regiões do planeta, e o rádio respondeu às reclamações, unindo os países uns aos outros. E hoje nós já temos outras fontes, né? Mas iniciou com o rádio. Corações apartados do plano material padeciam angústias, sequiosos de intercâmbio, e o telefone de algum modo curou semelhante ansiedades. O veículo de comunicação mais rápido que a gente tinha inicialmente foi o telefone, né? Nos hospitais e nos lares, a dor física torturava milhões de sofredores. A anestesia, porém, aliviou-lhes o padecimento. Então, a gente vê que a cada dificuldade humana, uma solução, né, é oferecida. Em todos os ângulos da evolução terrestre, observamos o concurso dos apóstolos humanos nas edificações divinas. Transitam nas artes e nas ciências, no comércio e na indústria, no solo e nas águas, construindo, colaborando e melhorando sobre os desígnios superiores que nos assinalam os destinos. Então a gente vê que o progresso da humanidade, ele sempre tem a força divina, não é o homem pelo homem, mas se não houver o trabalho, né, dos benfeitores espirituais, dificilmente as coisas vão ser modificadas. Essas transformações vão ocorrendo com o amparo dos benfeitores espirituais. Para quase todos os flagelos que atormentam a humanidade, encontro lenitivo e socorro. Todavia, para um deles, todo o esforço tem sido vão. Monstro de 1000 tentáculos envolve as criaturas desde os leques, desde muito antigo, né? Porque aqui está falando das conquistas que são realizadas. Nós sabemos que desde a idade da pedra, né, o homem sempre procurou novas conquistas. Para isso, eles guerreavam uns com os outros, né, para ampliar o seu território, o seu poder. Rastejando entre as nações ocultas de hoje, como se arrastava entre as tribos selvagens de ontem, envenena as fontes da mais adiantada cultura, turva a mente dos pensadores mais nobres, obscurece o sentimento dos mais fiéis mordomos da economia terrestre, investe as posições mais simples, tanto quanto as situações mais altas. Então, esse espírito, né, ele ocorre com qualquer um de nós, né? No momento em que nós estamos querendo, em coisas pequenas, não só em coisas grandes, nós queremos enganar alguém ou esconder alguma informação, né? Então, isso também é uma guerra interna que nós fazemos de conquista, de querer ser o melhor, né? E sabemos que o conhecimento está disponível para todos, e aqueles que o detêm devem compartilhar, né? Ser solidário e não ser egoísta. Não reconhece a inteligência, nem a sensibilidade, alimenta-se de ódio e ruínas, mastiga violência e morte em todas as latitudes do globo. Então, pessoas que não se preocupam, né, em pensar no bem, fazer o bem e viver o bem, então ele vai construindo dentro dele esse sentimento, né, e derruba templos e oficinas, lares e escolas, pratica ignominiosos crimes com assombrosa indiferença. Então a gente vê que o mundo hoje está muito cheio dessas questões, né? O orgulho predominando, a vaidade, o sentimento, o egoísmo, e muitas vezes isso tem trazido
muitos problemas e dificuldades que nós temos visto no mundo atual. As violências como um todo, né, são originárias exatamente desse sentimento em que nós não buscamos nos melhorar. Ri-se das lágrimas, espezinha ideais, tritura e esperança. Esse é o monstro da guerra que asfixia a Europa e a América com a mesma força que constringia a garganta do Egito e da Babilônia. Então, nós vemos hoje ainda que isso prevalece. Já estamos em outros tempos, né? E esse livro foi escrito mais ou menos nessa época o término da guerra, né? A Segunda Guerra Mundial. Por isso está fazendo essa citação. Já não é atualizado, né? Para forcejar-lhe a ação esmagadora, organizam-se ligas e cruzadas, tratados e aliança em todos os tempos. Improvisam-se conferência em Londres e Paris, em Washington e Moscou. Renova-se a geografia e modificam-se os sistemas políticos, que não é diferente. Nós estamos vivenciando um momento de muita guerra. E tudo isso é feito, né? Aqui que está falando, que nos diz que improvisam-se conferências, cruzadas, ligas, tratados, alianças, mas o egoísmo continua, né? A falta de sentimento de humanidade continua e as guerras continuam. Não só essas guerras, também devemos lembrar a nossa guerra íntima, né? O flagelo, contudo, prossegue dominando, destruindo, esfrangalhando, matando. Para extinguir-lhe a existência nefasta, só existe um recurso infalível: a aplicação dos princípios curativos e regeneradores do médico divino. O que é esse? Qual era o princípio regenerador do médico divino? O amor, né? Isso daqui tudo ocorre por falta de amor. Não só o amor ao próximo, mas o amor a si mesmo, né? Que quando nós não temos amor, nós temos egoísmo, orgulho, vaidade, inveja, ciúmes, etc. Esses princípios começam na humildade da manjedoura, com escalas pelo serviço ativo do reino de Deus, com o auxílio fraterno aos semelhantes, com a adaptação à simplicidade e à verdade, com o perdão aos outros, com a cruz dos testemunhos pessoais, com a ressurreição do Espírito, com o prosseguimento da obra redentora, através da abnegação e da renúncia, da longanimidade e da perseverança no bem, até o fim da luta, terminando na Jerusalém libertada. Quer dizer que nós, né, temos esse papel de termos essa consciência e nos tornarmos espiritualmente libertos. Então, é assim, eu nunca compreendia muito bem. Quando eu cheguei aqui pela primeira vez na casa, e eu fui recebida dessa maneira. Mais uma irmã que chegou para renovar Jerusalém. Quer dizer, Jerusalém não é um local específico, é dentro de nós, os nossos sentimentos, que vêm disposta, né? O que eu entendi depois, assim, de buscar essa renovação através do estudo, do exemplo, aprendermos a mudar os nossos sentimentos. Tarefa difícil, mas caminhamos a pequenos passos. Um dia caminhando para frente, outro dia dando um passo para trás, mas estamos sempre buscando esse progresso moral. Então, é isso que todos nós devemos fazer. Se cada um de nós mudarmos os nossos sentimentos, né? Essas questões de guerra, elas vão desaparecendo, porque a humanidade vai ser só amor. E é isso que se espera, né? Da humanidade como um todo. Com a ressurreição do Espírito, não.
Símbolo, a Jerusalém libertada, símbolo da humanidade redimida. Será, todavia, remédio das nações quando as almas houverem experimentado a sua essência divina. Quando todos nós compreendermos isso, não é receituário, atuando problematicamente de fora para dentro. É medicação viva, renovando de dentro para fora. Então, é os nossos sentimentos interiores que devem ser mudados. Não é demagogia religiosa, é vida permanente. Não se trata de plataforma verbalista, e sim de transformação substancial. Não só discurso, mas as ações interiores. Jesus encontrou os discípulos um por um. O indivíduo é coluna sagrada do templo do cristianismo. Negue cada qual a si mesmo, disse-nos o Mestre. Tome a sua cruz e siga-me. Quer dizer, as nossas dificuldades, os nossos problemas íntimos, Essa é a nossa cruz. Mas para mim seguir a Jesus, eu tenho que fazer essa renovação, essa melhoria. Eu tenho que compreender, os males que ainda fazem parte do meu íntimo. Eis porque o Evangelho é a carta do mundo, que o glorificará a paz na terra, depois de impressa no coração do homem. Então, essa é a carta do mundo, porque quando a humanidade como um todo compreender e vivenciar o Evangelho, então o mundo será transformado. E até lá, nós sofremos as consequências, mas vimos que a bondade divina não nos abandonou. Nos momentos difíceis, Ele sempre nos ampara, mostrando-nos, indicando-nos caminho, trazendo-nos solução. E a gente vê que o mundo espiritual, ele é desejoso de ajudar a humanidade. E por isso que os avanços acontecem, para melhorar as nossas condições de vida. E se a gente analisar, nós vamos ver quanto avanço teve desde as coisas mínimas, Principalmente para quem é a dona de casa, vai ver quantos instrumentos, quantas ferramentas foram construídos para facilitar a vida da dona de casa. Então, tudo isso não ocorre por acaso, para sensibilizar as nossas condições e nos mostrar a grandeza divina através dessas possibilidades. E ainda vemos que muito vai acontecer, porque a capacidade intelectual, essa inteligência interna, ela vai se despertando de acordo com a necessidade e recebendo as inspirações, o amparo dos benfeitores espirituais. Nós nada fazemos de nós mesmos, somente através da ajuda dos benfeitores espirituais é que conseguimos avançar. Então, fica aí essa carta do mundo para que possamos refletir e buscarmos a nossa melhoria, porque dessa melhoria vai depender a morada que estamos construindo para o nosso futuro, para onde iremos. Somente a prática do amor é que vai fazer com que essa construção seja sólida. E é uma herança, é um patrimônio que construímos e que ninguém vai tirar de cada um que o construiu. Que Jesus nos abençoe e que possamos, de fato, pensarmos naquilo que estamos, enquanto encarnado, fazendo. O que queremos para nós mesmos? Qual o caminho que desejamos para a vida interna, porque todos somos espíritos e estamos neste corpo emprestado pela bondade divina. E tudo que aqui conquistamos é para nos ajudar a compreender a bondade divina. Que Jesus nos abençoe e possamos, de fato, compreender toda essa herança que nos foi concedida e que possamos aproveitá-la da melhor forma possível. Então vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos
reunidos em seu nome e podermos receber esclarecimento para que possamos melhorar a nós mesmos e possamos caminhar na prática do bem, do amor e da caridade, com boa vontade, melhorando as nossas condições de pensamento, para que possamos nos afinar com os nossos benfeitores espirituais e podermos, de fato, continuarmos a prática do bem, do amor e da caridade. Não só hoje, mas sempre. Que assim seja.